Há também um caso curiosíssimo, que foi já retratado por vários veículos de comunicação, de que uma pessoa morando num determinado imóvel, numa cidade, ela bateu nas portas para ver se ela conseguia aprovar o uso capião, e se tornar, portanto, proprietário do imóvel. Mas em que momento isso pode acontecer? Para a gente poder entender melhor, o advogado, que é o doutor Leandro Aguizar, da Henenberg Ferreira e Linarte Advogados, está aqui conosco. Doutor Leandro, muito obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. É uma satisfação conversar com você. Bom dia, telespectadores e ouvintes do Nova Brasil. Muito obrigado. Doutor Leandro, conta pra gente o seguinte, em que momento, em que situação uma pessoa pode bater na porta ou da justiça ou extrajudicialmente para tentar, então, provar que tem uso capião do imóvel? Heródoto, existem diversas maneiras de você adquirir o imóvel pela uso capião. Há diversos requisitos na lei, há diversos tipos de uso capião. Mas o que todos têm em comum é uma posse mansa, pacífica, ininterrupta, agindo com ânimos de como dono fosse e sem oposição. Então, se você não tiver oposição do verdadeiro proprietário, a depender do tipo de uso capião. Então, a lei prevê, existe a uso capião extraordinária, por exemplo, que são 15 anos, que você não precisa nem de um título de boa-fé, nem um título escrito para estar ali ocupando o imóvel, você pode pedir na justiça o reconhecimento da uso capião. Há alguns requisitos legais para cada tipo, mas o que a gente tem que ter em mente é uma posse ininterrupta, mansa, pacífica, sem oposição. Agora, doutor Leandro, basta a pessoa só ter pago os impostos na cidade, um IPTU, ou na área rural, um ITR, para dizer, então, que ela teria esse direito ou não? Não basta, Heródoto. Apesar do pagamento do imposto ser, lógico, uma evidência de que você está agindo como dono, está cuidando, zelando pelo imóvel, não basta você só pagar o imposto. Você tem que estar na posse direta do imóvel, agindo como dono, zelando, praticando outros atos inerentes do proprietário e não tem que ter oposição. E claro, você não pode estar ali como comodatário, que é o empréstimo de coisa gratuita, ou locatário. Então, cada caso tem suas particularidades também. Doutor Leandro, muitas vezes as pessoas compram o imóvel, uma cidade, compra um apartamento ou uma casa, e faz o chamado contrato de gaveta. Aí, por qualquer motivo, nunca registra aquilo lá no registro de imóveis. Fica um tempão, às vezes a pessoa morre e entra inventar aquela confusão toda. Numa situação como essa, é possível também pedir uso capião do imóvel? Sim, é possível, Heródoto, principalmente porque essa pessoa ela vai ter o contrato, que alguns chamam de contrato de gaveta, mas é um compromisso de compra e venda do imóvel. Ela tendo esse contrato já é um título, já é um documento escrito, ela já está no imóvel de boa-fé, mesmo que ela não tenha registrado na matrícula do imóvel, não tenha feito a escritura pública para realmente adquirir e registrar na matrícula, se ela está no imóvel, possui esse contrato, ela adquiriu de forma onerosa esse imóvel em algum momento. Decorreu um certo tempo, ela acabou não registrando, ela está ali sem oposição há mais de 10 anos, por exemplo, ela pode pedir na justiça, sim, a aquisição do imóvel via uso capião. Essa é uma das hipóteses mais comuns, inclusive. A gente atuou, inclusive, até aqui pelo escritório, existem casos exatamente disso, tanto no litoral como no interior. A pessoa tem o título, tem o contrato, aquele compromisso de compra e venda, e acabou não registrando, acabou não fazendo a escritura pública, não registrando na matrícula. É plenamente possível ela utilizar aquele documento com outros demonstrativos de prova e pedir na justiça o reconhecimento. Esse talvez seja um dos mais comuns. Doutor Leandro, o que é exatamente um uso capião familiar? O uso capião familiar decorre da uso capião urbana. Essa é um tipo de uso capião bem interessante, que ela decorre quando um dos cônjuges, vamos supor, existia um casal, ou ex-companheiro, companheira, ou ex-marido, ex-esposa, enfim, qualquer tipo de unidade familiar. Um deles abandona o lar, ou eles se separam, tem um abandono do lar físico ali, o imóvel, e até a doutrina, a jurisprudência fala num abandono familiar. Se esse imóvel era de copropriedade dos dois e um deles abandonou o lar,
Se a pessoa que ficou continuar ali na posse direta, de forma ininterrupta, mansa, pacífica, pagando os impostos, sem oposição, por 2 anos, ela pode pedir na justiça a aquisição desse imóvel, ou seja, ela pega a totalidade do imóvel, ela já tinha os 50%, acaba pegando a totalidade do imóvel via a forma de uso capião, justamente pelo abandono do lar. Então, é uma situação bem característica, claro que cada caso é olhado particularmente, mas é uma situação que muita gente que tem o direito não se atenta e muita gente que abandona o lar, não sabe que essa figura existe na lei e acaba sendo surpreendido posteriormente. Doutor Leandro, na sua aula aqui pra gente, você já usou várias vezes a expressão posse mansa e pacífica. Isso quer dizer que se algum vizinho estrilar, o que acontece? Não necessariamente do vizinho. Esse vizinho, talvez, ou ele seja conhecido do proprietário, ou ele esteja ali para dizer, não, essa área que você está ocupando faz parte do meu terreno, ou faz parte da propriedade. Claro, o vizinho, às vezes, ele quer brigar por um pedaço da terra, um pedaço do imóvel, às vezes um quintal. Já vimos situações que vizinhos brigavam por parte do quintal. Não, o meu lote tem uma metragem maior, não, essa parte é minha, essa parte não. Mas essa posse mansa e pacífica, ela diz mais respeito de sem oposição do dono, sem oposição talvez do verdadeiro dono ou de alguém que esteja na matrícula do imóvel como proprietário real, né? O verdadeiro dono, a gente diz. Então, se tiver uma pessoa de forma mansa e pacífica, né, sem que tenha recebido alguma ação judicial ou uma notificação extrajudicial, ou realmente algum ato que demonstre que o proprietário quer retomar aquele imóvel, isso é o que se caracteriza de forma mansa e pacífica. A pessoa estar ali no imóvel como dono, agindo como dono, até os vizinhos muitas vezes têm certeza de que a própria pessoa seria a proprietária da matrícula do imóvel, né, o verdadeiro dono, e por isso que até essas pessoas que adquirem a propriedade via uso capião utilizam como prova testemunhal os próprios vizinhos. Então o vizinho, na maioria das vezes, ele é até usado a favor da pessoa que vai adquirir via uso capião do que pelo próprio proprietário. Doutor, portanto é bom não brigar com o vizinho não, né? Exatamente, vamos manter as boas relações e a boa vizinhança, Heródoto. Muito obrigado. Eu que agradeço, um abraço, bom dia a todos. Muito obrigado, doutor Leandro Agazzaro, conversando conosco. Interessantíssimo, várias coisas interessantes. Entre tantas outras, a gente vai aprendendo aqui com eles, né? Esse caso que ele contou com detalhe, então, do chamado uso capião familiar. Da pessoa ser surpreendida pelo outro, né, ou pela outra, de ter a posse agora legalizada do imóvel, registrada no registro de imóveis.